Queremos cumprimentar todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que nós damos continuidade aos nossos estudos bíblicos das lições CPAD. Estamos estudando Escola Bíblica Dominical. Na sequência, lição 10, o avivamento na vida pessoal. Leitura bíblica, Salmos, capítulo 63, verso 1 ao 8. Estudaremos os tópicos a seguir nesta aula extra. O avivamento na vida do salmista, uma busca sincera. Estudamos já na nossa primeira parte. O avivamento espiritual do crente, reservando uma atitude de piedade. E nós vamos, tópico 3, a vida pessoal e familiar do crente, avivado. Então, nesta aula, nós já estudamos sobre a primeira parte, sobre a vida avivada do salmista. E estudamos a busca sincera, que é o contrário de queixar-se. Mesmo em tribulação, em angústia, em problemas, nós precisamos buscar Deus com sinceridade. Adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Quando a gente falou sobre as angústias e que pessoas se atribulam, elas ficam se queixando. E dessa forma, em vez de adorar, não adora. Ela não recebe aquilo que pede, porque não busca conforme a Bíblia Sagrada nos ensina. Então, o que é queixar-se? É fazer com que o seu espírito se desfaleça. A fortaleza do crente, ela vem do interior. E o espírito humano é de onde parte toda a ação, quando nós temos a presença de Deus, aonde há todo movimento para a nossa alma, para produzir o efeito no corpo, entende? Então a alegria do Senhor é a nossa força. Então eu preciso estar alegre, mesmo abatido, porque há exatamente uma alegria espiritual, mesmo no crente que esteja doente, porque ele sabe que seu Redentor vive, como Jó, mesmo abatido fisicamente, mas espiritualmente estava satisfeito com Deus. E a gente sabe que, ao queixar-se, o seu espírito, ele se desfalece. Como ter esperança diante de uma grande tribulação e perseguição e angústia, quando está queixando-se dos seus problemas a Deus? Se as pessoas estão no seu interior com muitas coisas ruins, quando a gente fala muitas coisas ruins, é porque o crente, ele quer misturar o santo com o profano. Ele quer ser crente, mas quer também ser mundano. Ele quer servir a Deus, ler a palavra, orar, mas também quer as coisas do mundo, a fazenda, o Big Brother, as coisas ilícitas da imoralidade. Então tudo isso ele quer juntar com seu lado espiritual, que não dá certo. Então tudo isso vai acumulando uma sujeira espiritual e que ele vai estar doente espiritualmente e também pode levar a esta doença fisicamente, quando ele está abatido, quando ele está exatamente no seu lado de queixar-se diante de Deus. Então, quais são os assuntos que agradam a Deus? Quando nós falamos com Deus, a intenção de um adorador é buscar a presença do Pai. O verdadeiro adorador, ele acha o Pai o acha, glória a Deus. Com isso, o que nós estamos mostrando é que o adorador, ele está diante da santidade, diante da presença, para adorá-lo em espírito e em verdade. Com isso, o nosso Deus, ao ser adorado de forma correta, ele torna-se alegre, contente e feliz. Amém? Desta forma, quando nós estamos diante de Deus, certo? E fazendo com que ele sorri para nós, isso é muito importante. O nosso Deus alegre mostra que há uma fortaleza em você.
Amém? A alegria do Senhor é a nossa força. Mas as pessoas estão dizendo, mas tu não lembra de mim nesta parte de queixar-se? Na parte de, além de queixar-se, estar atribulado com as suas lutas? O Senhor se esqueceu de mim? Não é assim? Muitos que, em vez de buscar com sinceridade, conforme a lição, de buscar de uma forma humilde, e a gente vai ver no nosso tópico 2, uma oração, certo? De uma mulher que ela buscou a Jesus, o seu Senhor, mesmo não sendo da casa de Israel, sendo gentia. E a gente vai ver com persistência, clamando, orando, prostrando, suplicando, ela foi atendida. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, meus irmãos, a gente está mostrando aqui que muitas pessoas, ao queixar-se, pensam que Deus o rejeitou. Pensa que Deus só tem juízo. As pessoas queixam-se por causa das suas tribulações. E não é o correto. Jó não se queixou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Então veja que as pessoas estão dizendo, o Senhor não tem mais graça? O Senhor o Senhor não está mais comigo? Então ficam desfalecidos espiritualmente, no seu espírito humano, e aonde o diabo ataca para que ele não se levante mais, quando o espírito humano está desfalecido. Então isso vai gerando umas críticas que são queixas diante do seu Deus, isso vai gerando uma desconfiança, como se Deus não existisse, como se Deus tivesse morto, e é totalmente ao contrário. Então, tudo isso vai gerando exatamente uma desconfiança e uma falta de fé. E assim, meus irmãos, em vez de adorar a Deus de verdade em espírito, de espírito em verdade, vai gerando uma incredulidade, uma incerteza, viu? Até mesmo nas suas promessas, nas suas misericórdias, na sua fortaleza, na sua força. Então, esta que é a enfermidade do ser humano, queixar-se, porque está cheio de coisas ruins. Aleluia. Então, meus irmãos, nós estamos mostrando exatamente que Deus, ele deve ser buscado de acordo com o salmista, em espírito e em verdade. Por que ele deve ser buscado? Veja só, ele deve ser buscado porque ele é um Deus de providência. Você sabe muito bem que ele é o Deus Jeová Jirei, o Deus da providência. E não pode ser lembrado conforme as nossas atitudes e emoções. Como ele tivesse zangado, irado, com fogo. Não, ele não pode ser lembrado dessa forma. A gente sabe muito bem que a lembrança diante de Deus vai gerando fortaleza diante do nosso corpo. É quando nós estamos fracos, é onde nós buscamos com sinceridade e somos fortes na sua presença. Tudo isso vai mostrando exatamente que a maior medicina, meus irmãos, as pessoas podem procurar a medicina natural, a medicina dos médicos. Jesus até falou que os médicos estão aí para cuidar dos doentes. Mas acreditamos que Deus tem as mãos sobre a enfermidade, utilizando as mãos dos médicos. Porque a cirurgia, muitas das vezes, precisa ser perfeita para que o doente saia de uma forma sarada. E tudo isso, meus irmãos, nós que ainda, graças a Deus, por sua misericórdia, somos crentes, devemos crer na intervenção divina. Porque a medicina, ela age e ela faz alguma coisa e há um limite dentro da medicina. Mas além da medicina que nós procuramos, nós temos Deus, que vai, além daquilo que o médico diz, não tem mais jeito, Deus age. É dessa forma que nós cremos em Deus. Nós não estamos só neste mundo. Embora os homens procurem os homens, nós procuramos também, mas da dependência de Deus. Amém? Operando o Senhor, quem impedirá? Então veja o nosso próximo tópico, ok? Falando a respeito da oração. Lição 10, tópico 2, o avivamento espiritual do crente. E nesta lição nós vamos ver a prática da oração.
certo? E aqui nós temos vários homens que oraram, e nós vamos ler no Novo Testamento uma mulher que ela orou a Deus e a Jesus e foi resolvido o teu problema. Amém? Isso é muito importante. Vamos começar a aula agora falando desse tópico 2, interessantíssimo. Vamos lá? Então, tópico 2, a prática da oração. A oração que é ouvida e respondida. Glória a Deus. Veja aí, abra sua Bíblia, Mateus, capítulo de número 15, versículo 21 em diante. E saindo Jesus dali, retirou-se para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquela região, clamava. Então veja que uma mulher clamava. Então marque aí, no versículo 22, uma mulher clamava. Ok? Então já está aqui, ó, 15, 22, ela clamava. Então veja a atitude. A palavra buscar é a mãe, presta atenção, de todas as palavras que fala a respeito da oração. Se eu busco, eu clamo. Se eu busco, eu suplico. Se eu busco, eu rogo. Se eu busco, eu me prostro. Então, a mãe da palavra buscar, veja aí, isto é, buscar é a mãe de todas essas palavras. Rogar, clamar, suplicar e prostrar-se. Agora veja aqui. Ela dizia o seguinte: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está atormentada por um demônio. Veja o texto. Mas ele não lhe respondeu palavra. Jesus disse o não aqui, ó. Ó, versículo 23, Jesus não responde a ela. Este é o primeiro não. Vai ter mais 2 não. Vai ter o não no versículo 24. Aqui o não, fui enviado. E o versículo 26, outro não de Jesus. Ó. Não é bom tomar o pão dos filhos do rei. Mas mesmo diante de 3 nãos, o do verso 23, verso 24 e o verso 26, Jesus não respondeu. Jesus disse, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus disse, não é bom tomar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Então, ela não se sentiu ofendida. Ela não se queixou diante do não. Mesmo diante do não, ela vai conseguir um sim. Então, é necessário, mesmo diante de um não, que você não tem resposta, que ainda não chegou a sua hora e sua vez, persistir, bater e buscar. Amém? Porque a porta se abrirá. Então, 3 não se converterá em um sim, diante de uma perseverança, de uma busca sincera, diante do seu Deus, diante de Jesus. Veja o texto, mais uma vez, continuando. Olha aí, o primeiro não, versículo Mateus 15 e 23. Mas ele não respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e lhe rogaram. Então não é só a mulher clamando, mas agora os seus discípulos rogavam. Irmãos, quem clama? Clamor é voz alta, a gente sabe. Muitas pessoas vão clamar nas montanhas. Porque muitas pessoas que, ao ouvir o clamor dentro de casa, vai dizer, meu pai está doido, meu pai está louco, está gritando. Então, por isso que as pessoas procuram os montes para clamar. Aleluia. Amém? Um local especial para gritar, clamar. Então, ela clamou diante de Jesus e os seus discípulos estavam ali. O que foi que aconteceu? Os discípulos agora estavam junto com ela rogando. Versículo 23. E os seus discípulos rogavam em favor dela. Vocês sabiam que o clamor diante da multidão faz com que muitas pessoas lhe ajudem? É o mesmo que pedir oração?
Quando a gente está clamando diante de uma multidão, nós estamos pedindo oração. Irmão, ore por mim. Então não era somente ela, agora era ela mais 12. Eram 13 pessoas rogando, clamando, pedindo a Jesus. Entendeu? Aleluia. Veja aí o versículo de número 23. Os seus discípulos aproximaram-se dele e lhe rogaram, dizendo: despede, porque vem clamando atrás de nós. Mesmo pedindo o contrário, mas está dizendo: olha, despede ela. Essa que está fazendo zoada, está clamando, que vem atrás de nós, despede ela. Versículo de número 24. Respondeu-lhes dizendo, Jesus falando para a mulher: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Você sabe por que Jesus não atendeu de imediato aquela mulher? Por causa das 70 semanas de Daniel que estava sendo destinada ao povo de Israel. Por isso que é Deus, Jesus e a nação ainda. Porque o relógio escatológico está destinado à nação de Israel. Está lá em Daniel capítulo 9, certo? Versículo 24 a 27. Então a viagem de Jesus para Tiro e Sidom estava fora da região de Israel. E Jesus atendeu aquela gentia. Veja aí no Mateus capítulo 15, versículo 21 em diante. Jesus havia sido enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Por quê? Porque era através de Israel que Deus ia alcançar o mundo. Hoje nós somos igreja, então era para Israel estar no nosso lugar. Mas eles rejeitaram. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Então veja que Israel rejeitou exatamente o Messias. Então o que foi que aconteceu? É que as portas para os gentios, que são chamados por Jesus aqui de cachorrinhos, porque Israel é as ovelhas que vão atrás dos cachorrinhos, para os cachorrinhos deixar de ser cachorrinho para ser ovelha. Então, veja que Jesus, ao atender aquela mulher, abriu as portas para os gentios, visto que a sua missão era voltada aos filhos de Israel, por causa das 70 semanas de Daniel. Agora veja, Jesus atendendo aquela mulher fora das terras de Israel. O que foi que aconteceu? É que deu-se início ao período da graça. E esta é a razão que ele não queria atender fora da sua terra. Lembra-se do relógio escatológico? Das semanas de Daniel? Cumprindo-se lá no Antigo Testamento 62 semanas e uma semana dá 69. 62 mais 7 semanas dá 69. E depois falta uma semana. Então, meus irmãos, se Israel tivesse acertado suas contas com Deus e tivesse humildemente aceitado o Messias, nós já estaríamos aonde? No estado eterno. Porque se cumpriria as 70 semanas e o povo estava sendo, entendeu? Israel estava proclamando as verdades do Evangelho e teria terminado exatamente a expiação de Israel. Que isto vai acontecer na vinda de Jesus ainda. Porque esse relógio parou exatamente para Israel. É o que nós vemos nas profecias. Então há um hiato, e esse hiato se chama período da graça. Essa dispensação da graça foi aberta para que esses cachorrinhos entrem exatamente pelas portas para ser uma ovelha de Jesus. Agora veja aí o próximo texto. Então ela vendo, versículo 24, Jesus disse: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso não quer dizer que ele não foi enviado aos gentios, aos cachorrinhos. Tem apenas uma prioridade. Primeiro, a casa de Israel. Deus, Jesus e Israel. Israel agora as nações, entendeu? Lembra do pacto que Deus fez com Israel para ser uma nação sacerdotal, lá em Êxodo 19, e o povo de Israel não subiu no monte para ser uma nação missionária e evangelizadora do mundo. Então, essa incumbência foi dada a cada um de nós, hoje, chamado de igreja. Mas Jesus veio primeiro para as ovelhas perdidas de Israel. Isso não significa que ele rejeitou os cachorrinhos. Agora, interessante o que vem aí.
Então ela veio e se prostrando diante dele disse: sim, Senhor, socorre-me. Mas ele respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ele está dizendo: eu estou vindo primeiro para o que eu vim na minha missão, dentro do relógio escatológico. Irmão, esse relógio quebrou, irmão. Os ponteiros voaram. O relógio está parado. Essa última semana de Daniel vai se contar a partir da segunda vinda de Cristo, de forma literal. Amém? Aonde nós vamos ter exatamente essa semana diante das nações na terra, chamada de grande tribulação. Se lembra dos 7 anos da grande tribulação? É a última semana de Daniel, aonde Jesus estará vindo no seu final de período, e todo olho verá. Veja aí, verso 27. Ao que ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Quer dizer que o Senhor não está achando nenhuma ovelha perdida da casa de Israel? Então, eu me ofereço, mesmo sendo cachorrinho, eu me ofereço para te ajudar. Vamos procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel? Então, deixe-me ser útil na sua obra. Me leve. Os cachorrinhos ajudam a procurar também onde estão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus se maravilhou profundamente desta fé. Irmãos, veja aí, vou revelar. Abra aí a sua Bíblia. Em Mateus não diz, só diz em Marcos. Veja aí, em Marcos, capítulo 7, versículo 24. Levantando-se dali para os termos de Tiro e Sidom, e entrando em uma casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde se esconder. Jesus não queria que ninguém o soubesse, mas não tem como, irmão. Irmão, Jesus não pôde se esconder. Sabe por quê? Porque a intenção de Jesus não é se esconder, é ser buscado. Coloque isso na sua mente. Não é que Deus esteja calado, Ele quer ser buscado. Entende? Deus não está escondido, irmão. Ele apenas quer ser buscado. Veja o texto. E entrando em uma casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde se esconder. Como a luz do mundo pode ser colocada debaixo de uma mesa, de uma cama? Como uma luz pode ser colocada? Não tem como. Tem que ser colocada em cima. Então Jesus não podia se esconder. De tal forma que aqueles que têm o Espírito Santo conduz a Jesus. Jesus não pode se esconder de nós, porque nós sentimos a sua presença. E se nós sentimos a sua presença, nós o achamos. Ele está aqui conosco. Ele está agora, neste momento, na ministração desta aula. Você pode buscar ao Senhor de todo o seu coração, e você vai o achar. Mesmo que falte ovelhas no curral, mas eu ainda continuarei servindo e bendizendo ao nome do Senhor. Buscarei de todo o meu coração. Amém? Isto é importantíssimo, ver exatamente a forma da adoração na oração. Porque a mãe das palavras significa buscar. Quando eu busco, veja a forma, eu rogo. A outra forma, eu clamo. A outra forma, eu suplico. Quando eu rogo, estou rogando por dificuldade que eu não consigo. Quando eu suplico, eu estou suplicando por alguém. Sim, esta mulher, ela suplicou por sua filha, que estava endemoniada. E o demônio saiu depois que ela, humildemente, adorou a Jesus. Veja toda a persistência da mulher, mesmo sendo chamada de cachorrinho. Ela disse: os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Aí Jesus disse: por esta palavra, isto aqui é importante, irmão. Veja como esta mulher adora, como esta mulher busca. Ela não se queixa, ela apenas adora humildemente. E ela foi aceita por Jesus na sua fé. Então, veja que nem em Israel houve tamanha fé como a fé desta mulher. A daquele centurião também foi fora de Israel.
Quer dizer que aquele centurião também era gentil. Teve também uma fé que chamou a atenção de Jesus. Jesus disse, por esta palavra, veja o texto, quando Jesus disse por esta palavra. Vamos lá? Veja aí. Então anote aí, versículo 29, olha aqui, Marcos 7, 29. Aparece a palavra, por esta palavra. Que palavra? A da humildade. A palavra que ela diz, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. A verdade é que nós não sabemos adorar como devemos adorar, como convém. Por isso que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Porque os discípulos não tinham fé desse tamanho, desse porte. Esta mulher alcançou, diante de 3 não, um sim. Veja o sim. Irmão, a gente tem que ler Lucas e tem que ler Marcos. Marcos capítulo 7 e Lucas capítulo 15. Veja o sim de Jesus diante de 3 não desta mulher. Veja aí. Então Jesus, está em Mateus 15, 28. Então Jesus respondeu e disse, ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito contigo como desejas. Sim. Será que nós temos alcançado um sim de Jesus? Está faltando o quê? Humildade. Diante de um silêncio de Deus. Se ele está em silêncio, está faltando a busca. E a busca é a mãe dessas palavras. Rogar, suplicar. Entende? Eu rogo por mim, por uma dificuldade, eu suplico por outro, até pelos inimigos. É onde faz com que eu me derramo. Quando nós oramos pelos nossos inimigos, nós choramos por causa das perseguições e das lutas. Jesus disse um sim. Então, veja, meus irmãos, diante do rogo, nós alcançamos as coisas difíceis. Diante do prostrar-se e adorar, nós estamos adiantando a nossa bênção. Aleluia. Veja que Jesus não podia se esconder-se. Lembra-se de um pai que brinca com seu filho? Que o pai se esconde e o filho procura ele. E o pai o lhe ama. É assim que Deus quer que você o busque. Somente. Porque a porta se abre e ele é presente. Amém? Jesus não queria que ninguém o achasse. Não é porque ele queria se esconder. Ele apenas queria ser buscado. Amém? Porque ele não poderia ser exatamente estar escondido. Ele é a luz do mundo. O Espírito Santo está em nós. Ele que nos leva a Jesus. E sentimos a presença de Jesus. E sabemos que o Espírito de Deus está em nós. Ele apenas quer ser buscado. Ele não está escondido. Então Jesus foi querer se esconder dela. Mas ela buscou. Ele não respondeu palavra. Não é porque não tem o que não dizer. Veja, Jesus respondendo a ela, diante de 3 não. Diante desta humildade, desta humilhação, de reconhecimento, eu digo sim. Amém? Então quer dizer que se nós bater, a porta se abre. Mesmo diante do silêncio, mesmo diante de 3 não, nós podemos converter em sim, com humildade, perseverança. Isso aqui é importante. Viu? Amém? Glória a Deus. Então continue buscando ao nosso Deus. Sabe por quê? Porque quando nós nascemos de novo, ouvimos muito a voz de Deus. E parece assim, entre aspas, né?
Parece que a gente não está mais ouvindo a voz de Deus, mas estamos. Só quando a gente busca de todo o nosso coração. Amém? Ele não está escondido. Ele não está distante. Ele apenas quer ser buscado quando buscares de todo o coração. Deus abençoe e Deus te guarde. A nossa próxima aula nós iremos daqui a pouco, mais adiante, fazer e enviar para todos vocês. Amém? A paz do Senhor, fica com Deus e até lá, se Deus quiser. Amém.